Tudo bem, meus alunos? Tudo bem, minhas alunas? Vamos aqui começar nossa aulazinha, né? Sobre o estudo dos gases, dando a ênfase para a equação de Clapeyron. Mas é bom lembrar, pessoal, das transformações gasosas específicas, tá? Lembrando que as variáveis do estudo de um gás são pressão, volume e temperatura, tá? Lembrando, né, se você mantiver a temperatura constante de um gás e modificar a pressão e o volume, você terá uma transformação isotérmica, né? Então, na transformação isotérmica, você tem lá a equaçãozinha P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. É o antes e o depois de mexer com pressão e volume. Lembrando que aqui a temperatura é constante, tá? Isotérmica, isso é igual temperatura, tá bom? Lembrando, o gráfico de uma transformação isotérmica, né? De pressão e volume, né? É uma hipérbole, né? Uma hipérbole, não é uma reta, tá bom? Bem, se você mantiver a pressão constante, então você terá lá uma transformação isobárica, né? Iso é igual, bárica também com pressão. Então você vai mexer apenas com volume e temperatura, tá lembrando? Temperatura sempre em Kelvin, ok? Bom, pessoal, nessa transformaçãozinha aqui a pressão é constante. O gráfico de uma isobárica entre volume e temperatura é uma linha reta, tá bom? Então lembrando de novo, temperatura em Kelvin, ok? Bom, se você mantiver lá o volume constante, então você tem uma transformação isocórica ou isovolumétrica, ou isométrica também. Nesse caso aqui, então, você vai trabalhar apenas com pressão e temperatura, né? P1, T1, P2, T2, temperatura em Kelvin. Bom, nesse caso aqui, então, o volume é constante. E o gráfico de uma transformação isocórica ou isovolumétrica entre pressão e temperatura também dá uma linha reta, tá bom? Lembrando que a equação geral dos gases, né? Ela é P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Lembrando que em qualquer uma dessas transformações particulares, você corta a letra correspondente. Lembrando, se a transformação for isobárica, né? Você corta a pressão aqui e corta a pressão aqui porque ela é constante, né? Se a transformação for isovolumétrica, você corta o volume aqui, corta o volume aqui, porque o volume é constante. Se for uma transformação isotérmica, né? Você corta a temperatura porque ela será constante. Então, essa aqui é a equação geral dos gases. Bora para a próxima. Bom, equação de Clapeyron. Quando no texto do exercício começar a falar lá, né, de número de mols, ou te der lá um valor da constante universal dos gases, né? Você já tem em mente a equação de Clapeyron, tá? P vezes V é igual a nRT. N vezes R vezes T, né? P é a pressão, V é o volume, N é o número de mol, tá? O R é a constante universal dos gases e o T é a temperatura em Kelvin, sempre em Kelvin. Pessoal, N de mols, R é a constante universal dos gases perfeitos. Esse R aqui, ele tem um valor fixo, ele é constante. Ele equivale a 0,0082 atm litro mol Kelvin. Significa que quando tiver esse valorzinho aqui, ó, significa que a pressão tem que estar em atm, atmosfera, bom? O volume vai ter que estar em litros. Número de mol é mol mesmo, tá? Pessoal, lá na química a gente aprende que número de mol é a massa dividido pela massa molar, tá? A gente aprende isso aqui lá na química. Número de mol é a massa em gramas dividido pela massa molar da molécula, tá? Em gramas por mol. Então, o número de mol é em mol. E a temperatura sempre em Kelvin. De vez em quando aparece o valor do R com 8,31 Joule mol Kelvin. Bom, quando aparecer isso aqui, 8,31, significa que a pressão tem que estar em Pascal. Tem várias unidades de pressão, tá, pessoal? E o volume tem que estar em metros cúbicos, tá? Não estaria, então, em litros, tá? O resto aqui seria mol e Kelvin mesmo, tá bom? Então, quando aparecer esse valor aqui, 8,31, a pressão vai estar em Pascal, né? E o volume em metros cúbicos, tá ok, pessoal? Então, a equaçãozinha de Clapeyron. Bora para a próxima. Bom, volume molar dos gases, já comentei com vocês, né? É o volume ocupado por 1 mol de substância, né? Quando esse gás se encontra na CNTP. O que é CNTP? CNTP é condição normal de temperatura e pressão. Então, quando 1 mol, né, de moléculas de gás estiverem lá numa pressão de 1 atmosfera e numa temperatura de 0 graus Celsius, que é claro que é 273 Kelvin, automaticamente o volume desse gás será de 22,4 litros por mol, que chama volume molar. E pode ser qualquer gás, tá, pessoal? Qualquer gás oxigênio, dióxido de carbono, gás nitrogênio. Se 1 mol de oxigênio, se 1 mol de gás oxigênio, né,
estiver lá na pressão de 1 atm e temperatura de 273 Kelvin, você já sabe que ele estará ocupando o volume de 22,4 litros, tá? Então é o volume molar, tá bom? Então nosso CNTP, o volume de um mol de qualquer gás, é de 22,4 litros, tá? Relembrando, os químicos utilizam o mol para expressar a grandeza de quantidade de matéria, né? Então o número de mol é a massa dividido pela massa molar. Já aprende isso aqui lá na químicazinha, né? Tá bom? Então a massa é em gramas, tá? E massa molar em gramas por mol. Bom, exemplozinho aqui, ó. A cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre o mergulhador aumenta 1 atm com relação à pressão atmosférica. Sabendo-se disso, qual seria o volume de 1 litro de ar, comportando-se como um gás ideal, né? Todos os nossos estudos aqui é como se os gases reais fossem ideais, né? Inspirado pelo mergulhador ao nível do mar, quando ele estivesse a 30 metros de profundidade. Observação, né? A temperatura aqui não está mudando, então ela é constante. Então a transformação é isotérmica. Então quer saber aqui, né? Qual o novo volume do ar, né? Quando o mergulhador mergulhar a 30 metros de profundidade, sabendo que a cada metro que mergulhar vai aumentar 1 atmosfera, né? Pô, a gente tem que lembrar que quando o mergulhador está fora da água, lá no nível do mar, já tem uma pressão do ar em cima dele, né? Já tem uma pressão do ar que é uma pressão de 1 atmosfera. Então, a nível do mar, a pressão é de 1 atm, tá bom? Bom, agora se ele mergulhar lá a 30 metros, lembra, né? Cada 10 metros aumenta 1 atmosfera, não é? Então, se ele mergulhou lá 30 metros, então vai mergulhar lá, na hora que ele estiver lá a 30 metros de profundidade, vai ter a pressão da água em cima dele, né? Que é de 3 atmosferas, mais a pressão do ar, que já estava em cima dele quando ele estava fora da água, lá no nível do mar, né? Então a pressão lá no fundo lá, vai ser na verdade 4 atm, tá? Então quando nós temos a transformação isotérmica, a equação é P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, né? A pressão antes de mergulhar era de 1 atmosfera. O volume de ar lá era de 1 litro. O volume de ar era de 1 litro, né? Depois, na hora que ele mergulhou, a pressão mudou para 4 atmosferas, né? Eu quero saber qual o novo volume de ar que vai ser ocupado. Então vai ficar aqui o V2. Então, 1 vezes 1 dá 1. E 4 vezes V2 dá 4 V2, né? Pessoal, esse 4 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Quando passa dividindo, passa para o denominador. Então ele fica indo lá debaixo da fração. Então V2 vai ficar 1 dividido por 4. Você pegar 1 litro e dividir por 4, você vai encontrar um volume final aqui de 0,25 litros, né? Ou 250 ml, tá? 0,25 litros é a mesma coisa que 250 ml. Então a alternativa aqui é a alternativa letra D. Tá bom? Transformação isotérmica. Bora para o próximo exemplo. Bom, determinada massa de um gás ideal ocupa um volume de 60 litros sob pressão de 2 atm. A temperatura de 77 graus Celsius. Tem que passar para Kelvin, né? Se a temperatura do gás foi aumentada, mantendo-se a pressão constante, gente, pressão constante é isobárica, né? Qual será a temperatura do gás quando o volume for de 240 litros? Né? Quer saber a temperatura quando o volume mudar, né? Bom, já que eu sei que a pressão é constante, a transformação é isobárica, né? Lembrando aqui, ó, as temperaturas devem ser convertidas em Kelvin, né? Não esquece disso não. Então tem aqui a transformação isobárica, P1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, né? O volume inicial era de 60 litros. A temperatura inicial era de 77 graus Celsius. Somando com 273, você vai achar em Kelvin, tá bom? O volume final aumentou, ó, foi para 240 litros, né? Eu quero saber a temperatura final. Então aqui vamos explicar cruzado, tá? 60 vezes T2, 60 T2. 77 mais 273, vai fazer a somazinha aí, tá? Vai dar 350 vezes 240. Então 350 vezes 240 vai dar 84 mil, né? E esse 60 estamos explicando, passa para lá de cá, dividindo. Dividiu 84 mil por 60, você vai encontrar a temperatura final lá, ó, de 1400 Kelvin, né? Se você subtrair lá 273, você vai encontrar lá 1127 graus Celsius, tá bom, pessoal? Gente, mas isso aqui dá para fazer de cabeça também, né? Por que de cabeça? Repara que o volume aqui, ó, ele aumentou 4 vezes, ó. O volume aumentou de 60 para 240. Ele aumentou 4 vezes. 4 vezes 60 dá 240. Então a temperatura também tinha que aumentar 4 vezes. Então a temperatura não era 350 Kelvin. Então a gente tem que aumentar 4 vezes. Quanto que dá 4 vezes 350? 1400 Kelvin. Tá bom? Esperto fazendo isso aí, tá? Será que tem mais coisa para os nossos exercícios? Tem aqui, ó. Um recipiente de 24,6 litros contém 1 mol de nitrogênio
exercendo a pressão de 1,5 atm. Nessas condições, a temperatura do gás vale na escala Kelvin, e foi dado aqui o R igual a 0,082, né? atm litro Kelvin mol. Bom, gente, parecer isso aqui é o que? Equação de Clapeyron, né? PV é igual a nRT, né? Então nós temos aqui 1,5 de pressão inicial, né? Vezes o volume de 24,6, aqui 24,6, número de mol é 1, ali que é 1, cadê ele? Está 1 mol, o R é 0,082 e eu quero achar a temperatura. Pessoal, então aqui o resto agora é resolver, né? Multiplica, deu 36,9, aqui 0,082, está multiplicando, passa dividindo, feito o cálculo, você encontra a temperatura de 450 Kelvin, tá bom, pessoal? E bora para os exercícios.